página 19, nós vamos ver a Revolução de 1848. Bom, a Revolução de 1830 destruiu a monarquia e quem assumiu foi um líder liberal, certo? Um burguês liberal. Já a Revolução de 1848, né, quem vai destituir vai ser um liberal, quem vai renunciar ao cargo vai ser um líder liberal e quem vai assumir vai ser um líder republicano. Vamos ver como que isso aconteceu, né? O governo de Luiz Felipe, iniciado com a Revolução de 1830, foi marcado pela adoção de uma série de medidas de caráter liberal, como sua submissão à Constituição Francesa. Mas foi marcado também pelo interesse em manter no poder apenas os grupos mais ricos da sociedade, como os burgueses. Para isso, beneficiou esse grupo, por exemplo, com a implantação do voto censitário. Bom, o que acontece, né? Quando Luiz Felipe assumiu o poder da França, ele começa a levantar, né, estratégias para beneficiar os burgueses, a parte mais rica da sociedade, certo? Ele beneficiando os burgueses, os republicanos ficam deixados de lado. Porém, vimos que quem queria os poderes eram liberais e republicanos, certo? Eles andavam ali aliados. Porém, os republicanos foram deixados de lado e isso começou a incomodar os republicanos, certo? Então, o que acontece? Eles começam a agir, né, contra essas ações de Luiz Felipe, que favoreceu os burgueses e fortalecia a burguesia, certo? Em 1847, os líderes socialistas franceses Louis Blanqui e Ledru Rollin iniciaram uma campanha contra o voto censitário, marcado pela realização de inúmeros banquetes, no quais suas ideias eram difundidas. Em fevereiro daquele ano, o primeiro-ministro francês François Guizot proibiu a realização de tais banquetes, o que contribuiu para a eclosão de várias revoltas contra o rei. Enviado para reprimi-las, a Guarda Nacional Francesa se associou aos revoltosos. Luiz Felipe, sem condições de reverter a associação, abdicou o trono. Então aqui a gente vê nessa imagem, frente da Prefeitura de Paris, rejeita a bandeira vermelha em 25 de fevereiro de 1848. Então a gente vê que esses movimentos, né, através das representações pelas imagens, aconteceu ali, né, realmente um levante, né, a Guarda Nacional agiu, então teve uma pequena batalha, né, então o Luiz Felipe abdicou, né, renunciou ao trono e quem assumiu, né, foi um líder republicano, dando início à Segunda República na França, certo? Então quem assumiu foram líderes republicanos, certo? E aí na página 20, no primeiro parágrafo, na verdade o segundo parágrafo, diz assim: esse governo, no entanto, não durou muito tempo, o governo republicano, com a Segunda República, né? Um dos principais problemas que enfrentou estava diretamente relacionado à criação das oficinas nacionais, empresas dirigidas pelo Estado baseadas nas ideias socialistas, sendo seu principal objetivo diminuir o desemprego. Então os republicanos, eles eram voltados para os socialistas, para as ideias socialistas, ou seja, né, as ideias que nós vimos na nossa aula passada, com o socialismo científico liderado por Karl Marx, certo? Para arcar com os custos das oficinas, porém, o governo aumentou os impostos, gerando outra onda de insatisfação por parte da população contida com violência. Então a gente vê que o povo, aqui já é o povo, que não está satisfeito com as altas cobranças de impostos, certo? Em meio a esses conflitos, em novembro de 1848, uma nova Constituição foi aprovada para a França. Nela, o poder legislativo seria composto de assembleia, eleita por sufrágio universal, e o poder executivo ocupado pelo presidente por 4 anos. O primeiro presidente eleito por esse cargo foi Luiz Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte. Pouco antes do final de seu mandato, em 1851, Luiz deu um golpe de Estado e implantou o Segundo Império. Então a gente vê, né, que nem republicanos nem liberais ficaram no poder da França, né, e quem assumiu foi, né, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que vai instaurar uma segunda
segundo império, né? A segunda forma de governar e basicamente vai seguir os princípios, né, de Napoleão Bonaparte, seu tio. Bom, esse momento da Revolução de 1848 ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Por quê? Né? A população era contra os governantes. A população não aceitava as ações que os governantes tomavam. Então a população sempre agia contra esses governantes. Por isso da Primavera dos Povos, por isso da ação do povo na política, né? As mudanças mais visíveis mantinham-se ainda apenas na França. Em grande parte isso se deu porque esses movimentos revolucionários foram em sua maioria promovidos por classe operária, que não conseguiu fazer frente aos esforços da burguesia para frear o seu avanço. Por isso, Primavera dos Povos, né? A ação do povo na política, né? Os revoltosos que não queriam, né, ser mais oprimidos pelo poder. Certo? Meus amores, então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que você tiver do conteúdo, alguma curiosidade, podem mandar, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula de História.